Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, não esqueçam, vocês já sabem porque eu já comentei nos outros vídeos. Vamos lá, curtam, compartilhem, comentem, seguem todas as nossas redes sociais. Estamos começando mais um Leste Conexão. Sim, gente, hoje à mesa nós temos pessoas de peso. Sim, pessoas de peso, tá? Vocês sabem que eu não falo isso pra qualquer pessoa, né? Vocês sabem, não falo isso. Então hoje o negócio vai bombar. Então eu quero apresentar para vocês, mais uma vez, nós estamos já no 12º Leste Conexão. Nós temos também, para quem não sabe, nós temos outros podcasts. Então no total são 5 podcasts que nós temos, né, dentro do hub do Leste Valley. Então nós temos o Leste Empreendedor, que também é o Leste Conexão, que é esse formato. Nós temos Mentalidade Tubarão, nós temos o Whey Terapia, que é de saúde física e mental, e nós temos o Com Direito e Café, que é jurídico. Em breve vamos estrear mais outros 2 podcasts. Por quê? Porque acho que as pessoas já perceberam que eu gosto de criar coisas, né? Sempre estão vendo ali, acompanhando. Mas vamos lá. Como é que funciona, gente? Eu vou pedir para cada uma de vocês, assim como acredito que vocês ou já participaram ou já foram lá nos eventos, né, que é do Palestra Cast, ou no Mulheres do Leste, ou no Leste Talks, eu vou pedir para cada uma contar a sua história. Fiquem tranquilas quanto ao tempo, tá? Então eu quero que contem desde o começo quem são vocês, a trajetória de vocês, até chegar na parte profissional. Quando cada uma passar por contar a sua história, a gente já começa já com as dinâmicas e com as perguntas, tá bom? Quanto tempo a gente tem para falar? Ficam tranquilos com relação ao tempo. Agora vamos lá. Rosalie, por favor. Pode começar. Sim. Bom, sou Rosalie Gomes, tenho um Instagram, Rosalie PCG, e eu sou consultora certificada em etiqueta e mesa posta, e eu costumo dizer que eu não escolhi trabalhar com mesa posta, a mesa posta me escolheu. A minha carreira, ela começou completamente diferente. Eu sou formada em letras, aqui pela UF, português, inglês, literaturas, e fui trabalhar como secretária executiva. Tive uma carreira de quase 40 anos como secretária executiva e fui muito feliz nessa carreira. Não tenho, assim, demérito nenhum, nem acho que foi ruim, queria mudar de carreira, fazer uma virada, não. Foi a carreira que eu escolhi e fui muito feliz. Trabalhei em grandes empresas. E na última empresa, que eu fiquei quase mais de 15 anos, eu era da área de RH, era secretária executiva da vice-presidência de RH e de relações governamentais. E fazia muitos eventos, jantares protocolares, jantares para associados, para convidados, enfim, isso sempre fez parte do meu dia a dia, de uma das minhas funções. E em paralelo a isso, na minha casa, meus pais, a gente tinha o hábito de comer à mesa. Sempre tivemos, todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar. Não era mesa decorada, não era mesa sofisticada, não era nada disso, mas sentávamos à mesa para comer. E eu levei isso para a minha vida. E no meu trabalho, eu fazendo isso também, então sempre se complementou, né? Sempre foi uma atitude assim, eu vivia isso no trabalho, vivia isso em casa, sempre gostei de receber amigos e tal. Quando foi, falando um pouquinho do Instagram, eu abri o Instagram em 2013, mas por causa da empresa, que ela sempre foi muito ligada em toda a tecnologia e tal, mas ele era fechado, ninguém sabia como funcionava o Instagram naquela época, né, 2013, imagina. E em 2017 eu abri para o público, né, abri o Instagram, eu já tinha desde 2013, mas ele era fechado e eu abri em 2017. E aí eu comecei a ver um movimento chamado de meseiras. São pessoas que gostam de montar a mesa, que têm prazer em receber, não tem a ver com decoração de festa, não é mesas de festa. É mesa na sua casa, para quem você gosta, para os seus amigos, para sua família e tal. E eu comecei a ver esse movimento, falei, poxa, que bacana isso. Eu já postava alguma foto de algum encontro em casa e tal, mas era uma coisa bem informal. Quando eu me aposentei em 2018, todo mundo perguntou, Rosalie, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, com nada, tô cansado, quero trabalhar com mais nada, quero ficar só na boresta, acabou, vou aposentar e pronto. E aí os meus amigos falavam, Rosalie, é impossível. Do jeito que você gosta, que você é dinâmica, que você fala, vai ser impossível você ficar. Eu falei, vocês vão ver, vou ficar quieta, não vou fazer nada. E comecei aí, aposentado, o primeiro ano realmente foi meio que sabático, viajei muito.
E passei a receber mais ainda, né? E aí comecei a postar as minhas mesas. E aí umas meseiras de Niterói, ela tinha 2 Instagrams, era o Meseiras RJ e o Meseiras de Niterói. Ela me notou e pediu para eu ajudar a fazer repost das mesas das pessoas e tal. E eu comecei a entrar nesse mundo de meseiras e tal. E aí, conversando em 2019, conversando com uma amiga que tem uma loja aqui em Niterói, ela falou: Rosalie, o que você está fazendo? Você aposentou? Não sei o quê. Eu falei: menina, agora estou mexendo fazendo repost de mesa posta, estou recebendo mais em casa. Ela falou: então vem fazer a mesa aqui na loja. Eu falei: você tá louca, meu, que eu vou fazer mesa na loja? Ela falou: não, vem que você vai gostar. Bom, aquilo, eu entrei de cabeça nesse universo. E embora eu já tinha, assim, muito conhecimento, talvez por causa do meu trabalho, porque toda vez que eu tinha um jantar em que tinha mais detalhes, né, uma coisa mais minuciosa, eu ia estudar toda a parte de protocolar, né, como é que funcionava, porque assim, a parte da mesa posta em si, eu já sabia, mas quando você vai fazer jantares protocolares, você tem uma série de coisas que você tem que ter em mente, saber para poder montar a mesa. Então, uma vez eu fui a Brasília para montar uma mesa lá, pedi ajuda ao Itamaraty, então tive já cursos e tal. E aí eu falei, bom, já que eu estou entrando nesse universo, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Estudar para mim é fundamental. E aí eu falei, bom, eu vou me capacitar, porque como eu já era formada em letras, eu já tinha o bacharelado, então eu podia dar aula. Mas eu falei, não, eu quero uma certificação nisso. Fui pesquisar, encontrei um curso certificado pelo MEC, fiz essa certificação, porque eu gosto desses embasamentos, para mim é importante. E aí passei a trabalhar com isso, vamos dizer assim, que aí essa loja a gente começou a fazer workshops e foi um sucesso muito grande. Fizemos acho que 3 workshops, um seguido do outro. Depois uma loja do Rio me chamou, uma outra loja de Niterói, e assim você começa a divulgar. E aí veio a famosa pandemia. Falei, bom, acabou a carreira, né? É maravilhosa, que eu já estava começando. E não, foi a grande virada, porque as pessoas não tinham o hábito de comer em casa, todo mundo saía de manhã, voltava de noite, teve que fazer café da manhã, almoço, janta em casa, abrir os seus armários, tinha um copo, 2 talheres e um prato, estavam sedentas de informação, como é que eu monto mesa, como é que eu faço isso, o que que eu compro, o que que eu preciso ter, e aí eu comecei a fazer lives. Fiz um curso online que me pediram, esse curso ainda está ativo, eu ainda mantenho ele, né? É um curso que eu tenho. E agora, além do curso, eu tenho consultoria. E o meu Instagram começou a crescer, orgânico, eu nunca fiz nada assim demais nele. A mídia é difícil, né, de crescer, ela é uma coisa mais complicada. E eu consegui ter um público muito nichado, pessoas que realmente gostam disso, mulheres que se interessam pela conexão que existe na mesa. Porque eu digo que mesmo que você não tenha o hábito de montar uma mesa em casa, quando você sai para comemorar alguma coisa, você vai para um restaurante. Então, a conexão com a mesa ela é muito maior do que a gente imagina. Quando a gente está sentado à mesa, todos os olhares estão no mesmo nível. A gente não tem ninguém olhando de cima para baixo, nem de baixo para cima. A gente tem uma conexão muito grande em torno da mesa. A mesa está ligada à comida. Quem não tem uma memória de uma comida gostosa feita por uma pessoa querida, né? Então, assim, é muita memória junto em torno da mesa. Então, essa identificação que eu criei com a mesa posta transformou a minha vida. E eu fico muito feliz quando eu vejo hoje o número de pessoas que eu tenho impactado. O número de mulheres que vêm me enviar mensagens directs dizendo, Rosalie, eu estava desanimada, eu estava cansada, eu não queria, e eu vi um post seu e aquilo me animou. Ou a pessoa fala assim, nossa, hoje eu estava tão para baixo, eu li um negócio que você publicou e aquilo fez diferença no meu dia a dia. E isso é um retorno que eu jamais imaginei, porque eu sempre tive uma vida de secretária, como eu falei, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ter um curso e que eu fosse falar para milhares de mulheres. Então, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. E hoje eu falo que ainda bem que aos quase 60 anos, o etarismo que existe, que é uma coisa real, não me impediu. O fato de eu já ter 60 anos, quer dizer, hoje eu tenho mais, né? 60 foi quando eu resolvi fazer, não me impediu, não me desanimou.
Eu falei, não, eu ainda estou nova, eu vou encarar isso. Por que que eu não vou encarar, né? E ainda bem que eu encarei, porque o número de pessoas que tem um retorno com o que eu ensino para as suas famílias, na sua casa, às vezes até para si. Às vezes a pessoa não é casada, não tem filhos nem nada, mas monta uma mesa solo, faz daquilo um momento para ela, né? Você faz, então, isso é uma diferença muito grande no dia a dia. E eu costumo dizer que amor próprio tem que ser o primeiro amor. Então, quando você monta uma mesa para você, mesmo que seja sem luxo, sem nada, você está se permitindo esse momento, você está se dando esse carinho. Isso é fundamental, porque se você não se amar, você não ama o outro, não adianta. Né? Senão você vai ficar sempre naquela coisa de terceirizar a sua felicidade, né? Eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu tiver filho, eu só vou ser feliz quando eu viajar, eu fizer sucesso, seja lá o que for. Você terceiriza a sua felicidade. Não. Ela tem que começar nos pequenos atos com você todo dia. Aquele cuidado, aquele autocuidado. Então, esse impacto que eu causo na vida das pessoas, para mim é fundamental. E uma outra coisa que me movimenta e que para mim é muito importante é quando eu falo da etiqueta. Porque existe essa pecha de que a etiqueta é coisa de rico, etiqueta é frescura. E não é, gente. A etiqueta são códigos, normas de convivência. É o conviver social. É você saber que quando você está na porta de um elevador, primeiro quem está dentro sai e depois você entra. Então, é o dia a dia, é como você convive. E a etiqueta, ela varia de povos, de lugares, né? de países. E isso tem que ser respeitado. O que é normal para mim, o que é uma vivência saudável na minha cultura, pode não ser em outra. E isso tem que ser vivido e experienciado. Então, quando eu trabalho com etiqueta, me faz um bem muito grande. Porque eu passo para as pessoas exatamente isso, a importância de você conviver, a importância de você entender as necessidades do outro dentro de um contexto maior, né? Dentro de uma convivência mútua, saudável e respeitosa. Então, que na base de tudo é a educação, claro. Mas, então, essas regras de etiqueta, elas estão para ajudar. Elas estão para facilitar o dia a dia, facilitar as relações que as pessoas têm. Então, esse meu trabalho, que é com etiqueta e minhas apostas, hoje me preenche como eu nunca imaginei que fosse me preencher. E eu sou muito feliz com ele. Acho que falei bastante, né? Nossa Senhora. Eu até agora fiquei assim. Fiquei interessante. Eu não tô... Então vamos passar, por favor. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Natália, por favor. Boa noite, meninas. Boa noite, Pedro. Eu sou Natália Mota. E a minha história, ela é muito longa. Eu vou tentar resumir, porque quando eu começo, né? Algumas pessoas já me conhecem. Bem, eu sou Natália Mota, né? Como eu falei. Meu Instagram, aproveitando a oportunidade, é Natália Mota Ré. Hoje eu trabalho com atendimento ao público só feminino. Eu sou colorista, sou megarrista. Mas antes disso, a minha história começa muito lá atrás, quando eu era criança. Minha mãe também trabalhava na área da beleza e ela foi minha grande inspiração. Então, a minha infância foi toda inspirada pela minha mãe, começou assim. E ao longo dos anos, né, eu fui crescendo meio que perdida, sem saber o que fazer, né? Porque quando a gente é adolescente, quando a gente vai começando, cara, vou fazer o que da vida? Não sei. E aí eu tentei, fiz curso para outra área. E aí com 17 anos eu decidi que eu seguiria também a carreira, né, da minha mãe, que é cabeleireira. Minha mãe, ela trabalhou durante anos em casa, atendendo mulheres, e eu ficava lá pequenininha na varanda, observando, e achava aquilo incrível. E aí, com 17 anos, eu comecei a estudar, me formei com 18 para 19, e comecei a trabalhar como auxiliar de cabeleireiro. Nessa época, auxiliava alguns profissionais aqui de Niterói, e ali eu fui aprendendo atendimento ao cliente, fui aprendendo observar,
né, a delicadeza que é essa arte de transformar o visual das mulheres, porque é uma responsabilidade muito grande quando a gente lidar com a autoestima de uma outra pessoa que confia a imagem dela nas suas mãos. E eu sempre tive muito cuidado, eu sempre fui muito minuciosa em tudo que eu me propunha a fazer. E nessa época, como auxiliar, eu era muito nova, então eu tinha que cuidar, né, com aquela vontade, assim, às vezes, de atropelar, de passar por cima do profissional que já está ali há anos. Então eu queria meter a mão e fazer acontecer, mas eu me controlava e ficava observando as técnicas. Eu já tinha formação, mas não tinha segurança para atendimento. Então, assim, eu fiquei por alguns anos atendendo, sempre auxiliando, e eu fui pegando a dinâmica de salão. Passaram-se alguns anos, continuei trabalhando e fui promovida a profissional e comecei a investir na carreira como colorista. Eu fui para a L'Oréal, depois eu fui para a Vela e fui para outras marcas que não são daqui do Brasil, são de fora. E fui adquirindo, né, mais conhecimento como colorista e continuei os atendimentos dessa forma. E aí veio a pandemia, né, quando a amiga falou. Foram aí mais ou menos uns 18 anos, quase 19 anos atendendo as clientes aqui de Niterói nos salões parceiros. E aí quando veio a pandemia, tudo fechou, o sindicato informou pra gente que a gente ia ter que parar os atendimentos. Foi um baque para todo mundo, né? Eu pensei, bem, vamos, né, obedecer, ficar em casa e tudo mais. Então eu tinha minha reserva, eu fiquei em casa alguns meses. E fiquei com aquele pensamento, cara, o que eu vou fazer agora? Né? Comecei a estudar, em casa, estudando, porque eu não tinha o que fazer. Eu tinha que gastar a energia que estava acumulada ali com alguma coisa. Então, comecei a estudar. E nisso eu comecei a pensar. Eu fiz uma introspecção, falei, cara, eu sempre me dediquei muito à minha arte, porque eu amo o que eu faço. E por que não agora eu começar a trabalhar para mim mesma? Porque veio a pandemia, então a gente não tinha mais contato pessoal, né? Era tudo muito pela internet. Pensei em criar cursos online, porque eu sou capricorniana, né? Adoro trabalhar. Ah, é? Ah, também? E olha, 3. A gente trabalha muito, né, meninas? Eu adoro trabalhar. Às vezes eu fico pensando, cara, eu tenho que dormir. Pô, mas se eu dormir, eu vou perder o tempo, tenho que fazer não sei o quê. Vocês têm isso também? Eu tenho isso, cara. E eu falei, vou criar alguma coisa aqui. Comecei a pesquisar para tentar criar um curso online. E aí veio abril, daqui a pouco maio, o sindicato deu a comunicação que nós poderíamos voltar aos atendimentos. E aí tivemos que seguir alguns protocolos, né? E foi feito assim. Eu retornei ao atendimento, porém o salão que eu trabalhei, eu já estava assim pensando em seguir sozinha. E eu fui muito grata, né, a esse salão, fiquei muito tempo lá, foi muito bom para minha experiência. Porém, eu precisava me arriscar. E aí, a insegurança e o medo do novo, eu tinha um filho pequeno, tenho um filho de 6 anos, eu não falei essa parte, eu sou mãe do Davi, ele tem 6 anos hoje, Davi era bebê na época. E eu tinha uma reserva, mas eu falei, cara, se eu fizer isso agora, eu vou me segurar onde? Porque o dinheiro pode acabar, e se não der certo? Mas e se der certo, entende? E eu tinha um carro velho, gente, um carro velhinho, que foi meu primeiro carro. Às vezes eu ia pro trabalho e quebrava no meio do caminho. Aí eu tinha que chamar o seguro e ficar na pista, né? Chegava atrasada no trabalho, enfim. Mas eu fui com esse carro velho mesmo, comecei a atender meus clientes em casa. Eu trabalho aqui em Niterói desde 2008, então eu já tenho minha cartela de clientes, que são fidelizadas, né? E aí, quando eu anunciei que eu atenderia independente, elas toparam, super toparam. Nath, caramba, que ideia legal. A gente já queria realmente fazer o cabelo, mas estávamos inseguras de ir no salão, por conta do Covid, da aproximação, que a gente tinha que manter o distanciamento. E aí, eu comecei a atender as clientes em domicílio e continuei fazendo esse serviço durante 3 anos e meio, atendendo
Começava às 7h30 da manhã, ia até 10, 11h30 da noite, todos os dias. Às vezes até aos domingos. A minha mãe foi minha parceira, porque nessa época ela cuidou muito do meu filho, me ajudou. E a gente se ajudava, né, nessa forma. Ela cuidava do Davi e eu ia atendendo. E aí passaram uns 3 anos e meio assim. Porém, no meio desse caminho, eu tive que fazer outro investimento, que foi algo assim também que mexeu muito comigo. Falei, cara, não aguento mais. Esse carro quebrando toda hora, eu fico a pé, tenho que ficar remarcando o cliente, perdendo trabalho. E como a gente, capricorniana, gosta de trabalhar muito, e eu falei, vou eliminar isso. Comprei outro carro. Esse velhinho deixei parado, aposentei ele, investi em outro carro. Comprei uma Spin, um carro enorme. E ali eu coloquei todo o meu salão portátil. Eu tinha lavatório, eu tinha cadeira de cabeleireiro, tinha um camarim, ainda tem, tá guardado. Comprei um camarim com espelho, com luzes, investi em câmera profissional e eu filmava todo momento, aquele momento que era encantador, porque elas ficavam assim, Nath, que isso? Você tá até lavatório. Eu levava até lavatório. Às vezes subia escada, não tinha elevador, tinha prédio que tinha que subir 4 andares, com aquela parafernália toda, e assim eu fazia. E aí passaram uns 3 anos e meio nessa dinâmica, e daí começou a vir dor de coluna, dor disso, dor daquilo, e eu dormindo 3 horas por noite, 4 horas por noite. E às vezes não dormia, porque eu chegava em casa, tinha um bebê, então foi assim, essa loucura. Quando foi uma certa noite, eu em casa, assim, exausta, pensei, cara, tá na hora de parar. E aí veio mais um passo que eu tive que dar à frente. Mas aí eu sou muito assim, né? Eu converso muito com Deus. Eu não tenho religião, mas eu tenho fé. E Deus pra mim, é o meu alicerce em tudo. Então eu falei com ele, Senhor, resolve isso pra mim. Eu preciso encontrar uma solução, mas eu não quero trabalhar para ninguém. Eu quero continuar nesse meu propósito. E aí, dirigindo, indo para casa de uma cliente, passei no prédio, onde é o meu salão hoje. Eu olhei e vi uma sala vendendo, e aí me despertou o interesse. Falei, cara, eu vou ligar para essa sala, pro proprietário. Entrei em contato, perguntei, o cara falou o preço. Eu falei, putz, não tenho essa grana. Também não quero me endividar, porque sou muito pé no chão. Eu vou até onde eu sei que eu estou me sentindo segura. E aí eu fiz uma proposta super indecente pro proprietário na época. Falei, vou fazer uma proposta bem decente mesmo para ele não aceitar, porque daí eu vou ter certeza que não é para ser. Né? Eu já insegura e com medo, acabei tomando essa atitude para ele não aceitar a minha proposta, acabou que ele aceitou. Então, tá lá, o salão já vai fazer 3 anos. Eu montei um estúdio aqui em Santa Rosa. É lindo. Assim, eu decorei todo ele sozinha, pesquisei muito. Eu procurei a psicologia das cores para ver qual cor eu ia usar no estúdio. Como seria a climatização, o cheiro do ambiente, os produtos em si que hoje eu trabalho, né, a marca que eu represento hoje e que eu faço parte é a Vela. E aí, as clientes, né, viram esse boom, caramba, Nath, agora você montou o estúdio. Parei de atender em casa. E aí eu tive que fazer essa transição de novo. Senti insegurança novamente, com medo de, cara, eu posso perder clientes, elas já estão acostumadas a atender em casa, elas podem não querer ir até mim. E aí? E assim, novamente eu me arrisquei e fui. Deu certo, tá lindo, o espaço é lindo. Nós recebemos, assim, em média diariamente de 5 a 6 clientes, porque eu sou colorista, então é um serviço que é demorado. Então, assim, lá o atendimento é personalizado, o cliente chega no nosso espaço, senta na cadeira, eu faço toda uma análise da cromática da cliente, a gente conversa sobre profissão, qual é a imagem que você quer passar através do seu cabelo. E quando a gente consegue ter esse momento, criar essa conexão, que é muito importante, a gente consegue entregar além da expectativa. Porque hoje em dia, eu escuto muito assim lá no salão, as meninas falam, Nath, adoro vir aqui porque aqui eu sou ouvida. Se eu pedir para você cortar 1 centímetro do meu cabelo, um dedinho, eu sei que você vai cortar exatamente o que eu quero. A cor que eu quero, você faz. Porque a gente cria um momento especial para ouvir você,
o que você quer, qual o seu desejo, seja num corte de cabelo, seja numa cor. Eu também sou mega hairista, então a gente tem também serviços de mega hair lá no salão. E além disso, nós temos eu tenho uma assistente, né, que é meu braço direito, a Jéssica, que está comigo já desde o início. Ela cria também, ali junto comigo, né, ela faz um cappuccino e cria um momento especial também, que ela traz, serve um cappuccino, uma água, um café. Então, assim, todo esse cuidado, esse carinho que nós mulheres, a gente precisa todos os dias, a gente precisa nos dar, né, a gente tem que nos dar esse cuidado, como você falou, né? Quando a gente faz uma mesa pra gente, toma um vinho, come alguma coisa em casa sozinha, isso é um amor, né, um autocuidado. E quando você vai também num lugar para ser atendida, o seu atendimento tem que ser excelente, né? Falta muito isso hoje. Então, assim, o meu diferencial, né, hoje, no meu atendimento, é tornar a experiência do meu cliente que senta na minha cadeira incrível, memorável, que ela sai dali, ela pode ir embora de Niterói para outro país, ela vai lembrar de mim. Porque é isso que acontece. Hoje eu atendi uma cliente de Brasília, ela veio de Brasília fazer mechas aqui no Rio, em Niterói, né? Então, assim, isso é maravilhoso, sabe? Ser mulher hoje é desafiador, né? Porque no dia de hoje a gente passa muitas cobranças, é cobrança com peso corporal, é cobrança com o cabelo, o comprimento do cabelo, o louro tal, ou o iluminado tal. E a gente se cobra muito no espelho, né? Eu vejo muito isso. Até comigo também. Às vezes eu olho, cara, hoje eu não tô legal, vou cortar o cabelo. Aí eu penso, respira, faz uma escova, passou aquilo ali, fica tudo bem. Então, assim, trabalhar com mulheres pra mim é incrível, é maravilhoso, eu amo o que eu faço. Criar cores é uma arte, e quando eu tô fazendo uma mecha, eu sinto como se eu estivesse pintando uma tela. Então, isso é sensacional. E estar no meu ambiente de trabalho é maravilhoso. Eu não fico entediada. Eu tô ali e às vezes eu tomo cuidado para não passar do tempo, assim, de querer continuar. Porque as clientes vão embora, eu fico no computador tentando criar algo a mais do que já fiz, entende? Então, assim, o meu propósito hoje é continuar com esse atendimento humanizado, com as minhas clientes e com as próximas que irão vir, e poder contar um pedacinho dessa parte do meu trabalho para vocês é uma oportunidade muito ultrapassa, né, até o meu entendimento, porque eu fico, caramba, como que a gente vai fazendo as coisas, a gente vai trabalhando, o nosso trabalho começa a ser reconhecido, você começa a ser vista, ouvida, e hoje a gente está aqui podendo compartilhar, né, as nossas experiências de vida, de profissional. E eu agradeço, né, vocês pela oportunidade. Eu falo pra caramba, então eu vou encerrar por aqui. Okay. Eu não contei tudo, mas a parte que eu gostaria de compartilhar hoje é essa. E eu sou muito grata e espero poder encontrar vocês mais, né, em outras oportunidades. Com certeza. Vivian? Eu sou Vivian Lima, eu sou fisioterapeuta e terapeuta integrativa. Hoje eu me apresento como mentora do movimento. Eu entendi que a empresária, a empreendedora, ela precisa disso. Desse momento de se cuidar, de se movimentar, mas como forma de autocuidado, que as mulheres não têm, né? A grande maioria. Minha experiência começou lá atrás. Eu sou físio há mais de 13 anos. Eu digo que a físio me escolheu. Eu fui mãe aos 16 e eu estava no auge de decidir o que eu ia fazer como profissão. Tinha nutrição, tinha psicologia, mas não tinha físio. E aí chega um bebê e toda a demanda muda. Eu digo que eu atropelei, né? Primeiro eu arrumei o filho, depois eu casei, depois eu fazia faculdade. E nesse desenrolar da vida, eu fui fazer algumas coisas, porque na minha cabeça de adolescente era assim, eu tenho que trabalhar. Eu acho que eu sou de 83, tinha uma ideia assim de, se eu passar para um concurso, tiver uma renda ali, sei lá, pouco dinheiro, tá bom. Quero trabalhar 6 horas por dia, vou trabalhar num banco. Tinha essa ideia quando era adolescente. E com uma criança pequena, sendo sustentada assim, mas eu queria mais, não queria só aquilo. E eu comecei a trabalhar. Fui correr atrás de algumas coisas para trabalhar e para pagar minha faculdade. Foi fácil, não foi fácil, mas
Terminei, e quando eu terminei, eu lembro que eu saí já da faculdade empregada, que é outro medo, né? Eu comecei a dar aula de pilates, comecei a trabalhar com movimento antes de me formar como fisioterapeuta. E aí, um dia, trabalhando, eu de ônibus, passei em frente ao onde era meu estúdio que eu montei. Falei, gente, esse prédio surgiu agora, deve ter um monte de sala para alugar. Vou descer. Tinha acabado de entrar no ônibus, dei sinal, soltei e subi. Conversei com um rapaz, ele, tem algumas salas. Entrei, cheguei em casa, falei pro meu marido, vou abrir um estúdio de pilates. Você tá louca? Falei, então, reserva, eu tô fazendo, vou meter a cara, uma hora vai dar, alguma coisa vai dar bom. Mas não tá bom onde você tá? Eu falei, tá, mas eu quero mais. Era como se algo, sabe, eu queria mais lá atrás, eu quero mais agora. E aí eu montei um espaço, montei do zero. Da onde eu tava, eu não levei ninguém, porque eu acho que isso é ética profissional. Conversei com os meus pacientes, falei, olha, tô indo para um outro espaço, mas não quero ninguém lá comigo, tá? Porque aqui vocês não vão sair daqui. Dito e feito, o único que foi comigo era o que eu atendi em casa, era um paciente que eu atendi em casa. E ele foi comigo. Montei tudo bonitinho e o espaço ele teve 3 endereços. No segundo endereço eu fiquei até a pandemia. E aí veio a pandemia. Fechei 5 meses. Os 3 primeiros foram muito ruins, porque, né, o que você pensa? O dinheiro não entra, mas o dinheiro sai. Eu tenho que pagar o espaço, eu tenho muita coisa para fazer. Um filho já grande, ele já estava com quase 22 anos. E eu trabalhava de 7 da manhã. Eu lembro que eu corria na época, eu já corria. Eu corria na praia 4h30 da manhã, porque senão eu não conseguia estar 7 horas da manhã dando aula de pilates. E ia até 9 horas da noite. Parava para almoçar, atendia paciente domiciliar, voltava para o estúdio. Tinha parceiras, mas eu falava assim, não trabalho muito não. Porque eu gosto do que eu faço. Não trabalho muito, que é isso. E aí veio pandemia, um choque de realidade, né? Caramba, eu não tinha tempo para minha casa, para uma mesa posta, né? Eu não tinha tempo para mim. E pós-pandemia, meio da pandemia, no olho do furacão, veio a Liz, minha bebê de 3 meses. Aí eu falei, nossa, eu tava trabalhando muito. Fiquei com o espaço aberto mais 1 ano, ela já nascida, e eu falei, não, isso não é pra mim. Eu não consigo dar conta, e o que eu percebi foi, como o meu atendimento era personalizado, quando eu saía da frente do espaço, os alunos saíam junto. Então, eu não conseguia manter, porque, né, me queriam lá, e ao mesmo tempo eu não queria voltar com aquela rotina de 7 às 9, de 7 às 8. E eu falei, não, vou fechar, e fiquei remoendo isso. Mas nesse meio do caminho, eu fui estudar PNL, me formei como mentora, me formei como terapeuta integrativa, fui buscar outras coisas, porque eu falei, tá faltando alguma coisa, a gente sempre acha que é alguma coisa, algum certificado, e não era. Era um mergulho no que eu queria mesmo, eu acho que a realidade era essa. Fechei o espaço e vim pro Instagram, falei, vamos tentar, né? Só na pandemia que eu tentei, deu um pouco certo. Falei, isso não é pra mim, não quero ficar me mostrando, não quero ficar todo dia postando, mas vamos tentar. E começou a dar certo, fiz algumas conexões. E nessa busca de tentar entender o que as pessoas precisam, eu caí no nicho de empreendedoras e mães, porque eu entendi que é isso que a mulher precisa. Tudo da gente é conexão, eu achei o nome maravilhoso. Mas a gente esquece da conexão mais importante, que é com a gente mesmo. E aí você levanta no vucu-vucu do dia a dia que eu falo para as minhas mentoradas, dando conta do filho, do trabalho, da casa, e esquece de você. E aí eu venho hoje como mentora do movimento com uma proposta de 30 minutos por dia de se movimentar. Pode ser na corrida ou pode ser na sala da sua casa. Então você busca o que te faz se sentir bem, o que te dá prazer no movimento e faz por você. 30 minutos todo dia, todo mundo tem, porque você rola a tela do Instagram para não fazer nada 2 horas, ou mais. Ou para fazer fofoca ali, ver a vida dos outros, ou ver o que eu posso pesquisar. E independente, eu sou pisciana, tá? A única que não é capricorniana. Independente do signo, a gente está sempre buscando algo como mulher. E aí eu acho assim, a gente tem uma conexão muito forte com tudo, com o trabalho, com a família, com os filhos, com os amigos, mas não tem com a gente. E quanto mais a gente olha para fora, mais a gente se compara, né? Porque a neurociência tem para mostrar, a mulher, ela nasceu com culpa, julgamento e comparação. Você está se comparando o tempo todo, mesmo que inconscientemente. Você não percebe que você tá, mas você tá. E aí você vai para um lugar, ou uma academia, ou uma assessoria de corrida, que as pessoas estão buscando performance. E aí eu venho com um balde de água fria. Não, nada de performance. São 30 minutos por dia para você fazer o que te dá prazer. Vivian, com 30 minutos eu consigo correr? Consegue.
Você não precisa correr de cara os primeiros 5 quilômetros, correr 10. Eu levei alguns anos para fazer meus primeiros 21. E fiz meus 21 numa comparação com um grupo que eu pertencia, numa comparação desse mundo da corrida. Então eu venho meio que trazendo isso para a mulher. Se olha primeiro e entende o que você precisa. Porque quando ser humano, e é independente de ser mulher ou homem, quando você quer alguma coisa, você consegue. O seu corpo é capaz de fazer. Tudo que você precisa é praticar. E aí estão os profissionais aí, os atletas, para te mostrar isso. Mas você quer mesmo isso? Você quer correr para correr 21? Você quer correr para fazer uma maratona? Você quer se movimentar para, nossa, ficar hipertrofiada, ficar forte? Tá tudo bem você querer isso, mas eu entendi que a maioria não quer. As mulheres que chegam para mim, não, eu só quero cuidar de mim. Eu só quero ter um tempo para mim cuidando da minha saúde. Então tá, aqui é o seu lugar. Vem para cá que a gente te ajuda num contexto de para onde eu vou. Para o movimento da rua ou para o movimento em casa. E aí você vai trazendo o que faz mais sentido na sua rotina. Porque a Vivian que corria lá em 2019, não tinha uma criança pequena, eu corria 4h30 da manhã, estava treinando para fazer 10, 15, 21. Veio uma pandemia, veio uma criança, eu falei, caramba, voltei nesse ritmo, né, de tentar continuar correndo o que eu corria, o corpo não era o mesmo, a cabeça muito menos. E o meu contexto de vida também não. Falei, não, isso não tá muito certo, peraí. Parei, me analisei, falei, não, é isso que eu quero correr sim, por prazer, sem culpa, sem ter que ser mais um check na minha lista, sabe? A gente já tem tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que me cuidar. Não, eu não tenho, eu falo que tenho que, é uma frase muito forte, eu faço porque eu gosto. Claro, tem dias que a gente não quer, e aí se você deixar, você não faz, toda mulher passa por isso. E eu brinco que os homens não passam, porque o meu marido não passa. Ele é gripado, doente, estressado, 4h30 da manhã ele tá correndo. A casa tá acabando, pegando fogo, 4h30 da manhã ele tá correndo. Eu não dormi bem uma noite, não vou. Amor, você não me estressa, me deixa dormir. Vou virar pro lado e vou voltar a dormir. É assim que a gente funciona. A mulher é assim. Então, enquanto a gente ficar nessa... eu não tô me comparando a um homem. No final a gente tá, porque é tudo inconsciente. E aí a PNL vê muito trazer isso pra mim, né? A gente é comandado por 95% do nosso tempo pelo nosso inconsciente. E aí a gente acha que esses 5% que é racional, que a gente decide o que vai fazer, não. São os nossos hábitos, as nossas crenças que estão comandando. Então tudo isso eu venho trazendo no movimento. Eu falo que tem um pilar, ou melhor, são 3 pilares muito importantes para a mulher ela entender que ela precisa, que é o corpo, que é o físico, o mental, que é o emocional. Todo mundo é comandado por emoção, né? Como você reage a elas é que interfere na sua rotina. E o espiritual, que aí vai da fé de cada um, que é a fé. Se você acredita num Deus, se você, não seja lá no que você acredita, você tem que se apegar. Quando você estrutura esses 3 pilares, você vai ser uma empreendedora foda, porque nada vai te derrubar. Você tem isso dentro de você. E isso é uma construção diária, igual ao autoconhecimento. Não é uma pílula que você toma e você vai ficar bem. Todo dia a gente constrói. Se olhando no espelho, mostrando a mulher que você é, independente do peso, independente da performance que você tem no seu movimento, você se olha e fala, nossa, eu sou capaz. E isso foi a Vivian, que engravidou aos 16, que, né, tentou várias coisas, mas desde sempre quis empreender e se descobriu agora como mentora do movimento. Eu acho que é isso. Muito bom. Nossa. Agora, Débora. Bom, então eu sou a Débora Klinger. Vou contar, eu acho que eu tô muito feliz de estar aqui, porque essa experiência, esse momento para mim é muito importante pelo que eu passei nos últimos anos, que estar contando a minha história, que ter esse espaço realmente tá fazendo a diferença, porque eu estava totalmente travada, né? Tanto como, eu acho que sempre trabalhando, capricorniana sempre trabalhando, mas daqui a pouco como minha marca. Eu trabalho hoje com marcas, eu vou falar um pouquinho mais da minha história e vocês vão entender. Só que a minha marca mesmo, meu posicionamento estava totalmente travado. E a minha história eu não conseguia contar, tá? Era uma coisa que realmente ficava comigo. Então, eu sou gaúcha, sou do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequena, cidade de Rio Grande, quase no Uruguai, mais no Uruguai do que no Brasil praticamente. E também engravidei aos 17 anos, né? E foi uma época que meu pai, empreendedor, ele tinha negócio, comércio, e meu pai faliu, bem na época que eu engravidei. Então, eu tive que ir atrás e eu acho que veio a gravidez com a questão do pai, que bancava tudo e
tá numa situação ruim, a gente aprender e não, vou ter que trabalhar. E aí já vem aquela coisa, eu preciso de dinheiro, eu tenho filho para sustentar, então vamos correr atrás. Como meu pai já teve um empreendimento que não deu certo, aquela coisa da cidade pequena é estuda, faz faculdade, trabalha na melhor empresa da cidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu fui lá, me formei, fiz administração e entrei para a empresa, uma das melhores empresas, e lá nessa empresa eu fiquei quase 11 anos trabalhando. E lá eu fui crescendo como profissional e também na função que eu tinha, eu fui, né, escalando isso. Cheguei numa posição muito boa dentro da empresa, aí eu casei, né, já tinha tido meu filho com 17 anos, nessa época eu casei, eu tive a minha filha mais nova, mas no fundo tinha sempre aquela coisa de eu quero ter um negócio meu. Só que numa cidade pequena, tu fica com um pouco de receio, um pouco de medo, mas aí chegou nessa época, depois de 11 anos nessa empresa, eu decidi parar. Conversei com meu marido, minha filha era pequena, veio culpa, né? A mulher, eu não cuido do filho, meu filho tá sempre com a minha mãe, eu quero ficar em casa, eu quero ter um negócio meu. E parei, eu saí super bem, um relacionamento ótimo na empresa, eu pedi pra sair. E saí, não, vou ter um negócio, vou fazer alguma coisa por mim. Fiquei com medo. Não tive coragem, fiquei 1 ano sem trabalhar, né? Aquele ano que a capricorniana quase morre, porque o que tu faz? Aí tinha aquela reserva, mas eu vou fazer, não vou fazer, vou abrir, não vou abrir, e fiquei com medo, não fiz nada, voltei pro mercado de trabalho, voltei pro corporativo, eu sou da área, trabalhei dentro do RH, mas fui para a área de comunicação interna e depois marketing. Então, essa área da comunicação e do marketing sempre fez muito parte, né, da minha vida profissional, até que surgiu uma oportunidade pro meu esposo mudar e a gente mudar para São Paulo, né? Pro interior de São Paulo. E foi uma decisão, não, vamos, como é que eu vou largar? Porque eu já tinha voltado pro mercado, já estava bem posicionada novamente. E trabalhava bem, gostava, né, do meu trabalho. Mas eu acho que aquela coisa de sempre fazer por ti, fazer o diferente, estava dentro de mim. Mas, não, vamos lá, vou continuar aqui. E a decisão, ele vai, a gente vai toda a família, não, ele vai... E a gente fica, como que a gente faz isso? Decidimos todos mudar junto. Então, os 4, né? Minha filha mais nova, meu filho mais velho, meu esposo. Mudamos para o interior de São Paulo. E aí começou aquela coisa, vou pro mercado, não vou procurar emprego, vou entregar currículo, o que eu vou fazer? E como eu sou da área de comunicação e marketing, a gente mudou bem no finalzinho da pandemia, onde teve esse boom digital, né? E eu sempre gostei de rede social, eu sempre fui muito, acho que, vamos dizer, sempre estava muito... ligada ali, né, no que estava acontecendo, em tudo que estava rolando ali dentro em relação a redes sociais. E aí eu comecei a me aprofundar nessa área e entender mais. E eu disse, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com isso. Então, é a oportunidade que eu tenho de não voltar para o corporativo e ter o meu negócio. Então, eu realmente comecei a estudar mais, comecei a me aprofundar no marketing digital, né, na social media, e comecei a ter os primeiros clientes. E estava me posicionando, comecei a fazer, né, a rede social muito bem, até por sinal, né, eu acho que foi um início, e quem começou naquela época, né, já teve, era, vamos dizer, não mais fácil, mas a gente tinha um engajamento muito melhor do que hoje, a gente já tem um trabalho mais de formiguinha, e comecei a mentorar, né, para profissionais que queriam se posicionar, né, no digital, e as coisas estavam indo bem. E eu tive uma questão que impactou muito, que foi uma doença da minha mãe no Sul, onde ela ficou, e a gente tinha, né, ainda tem, hoje ela tá no céu, mas a gente tem essa ligação muito forte, e eu comecei a ir pro Sul muito, e isso impactou muito no meu profissional. Eu continuei trabalhando, mas eu não conseguia, parece que aí começou a trava dentro de mim, eu não conseguia mais ser aquela Débora, né, que estava. E nesse processo eu tive uma conta hackeada, eu perdi conta e não dei importância, aí acabei perdendo a conta. E aí o meu posicionamento como marca foi ficando para trás, mas eu sempre trabalhando nos bastidores, né, e atendendo meus clientes. Então, trabalho com marca, entendo o poder de uma boa narrativa, mas eu travei para fazer isso para mim. Mas continuei trabalhando. Foi quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, veio para Niterói. E aí viemos para Niterói e eu... Não, seguindo, trabalhando sempre. Foi quando eu conheci uma pessoa de uma agência, a Tessa. E eu já conhecia ela, morando no Sul, já acompanhava o trabalho dela, né? Uma super especialista em branding. Eu comecei a me especializar em branding. E tem uma coisa dentro de mim que eu acho que mesmo, né, com todas as minhas travas, eu acredito que a oportunidade, ela não chega, gente. Ela não vai
você quer, né, um emprego, você quer... Não, a gente precisa criar as oportunidades. Então, isso sempre foi muito claro para mim. Aí eu disse, não, fiquei pensando, vou mandar uma mensagem para ela. Aí eu mandei uma mensagem, escrevi tudo que eu fazia, meu trabalho e tal. E ela, vamos marcar um café? E foi muito legal, porque nesse momento, né, de transição, da perda da minha mãe, então ela me abriu uma porta muito importante aqui em Niterói e que me fez também atuar nesses projetos, né, de branding, onde eu consegui enxergar mais e me aprofundar muito mais dentro desse trabalho, né, de posicionamento de marcas, como estrategista de conteúdo também. Então, a partir daí, acho que eu falo muito rápido, né? Pode. Então, durante essa trajetória toda, né, eu aí acabei aqui, né, em Niterói, trabalhando com ela na agência e entendendo que realmente é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto bem trabalhando realmente com marcas e posicionando essas marcas, né, de forma estratégica, que a gente sabe que hoje não é chegar no Instagram e fazer uma postagem, né? E a gente precisa ter aquele olhar que a gente fala, que é o olhar para as pessoas. O marketing é tu enxergar a pessoa. Quem está do outro lado? Quem são as pessoas que você conversa? Que você falou, são as empreendedoras que querem o quê? Que querem aqueles 30 minutos. Quem são as pessoas que você conversa? Sabe? E a gente entender com quem é o nosso público e a gente conseguir fazer com que as pessoas e as marcas enxerguem isso, consigam trabalhar da melhor forma possível. Né? Então, hoje, estando aqui com vocês, podendo falar e contar um pouquinho, por mais rápido que seja, né, falar um pouquinho da minha trajetória, é um momento muito importante para mim. Eu acho que falei rápido, mas cara, a gente... Mas é muito bom, realmente gratificante. E aí, gente, o que vocês acharam? Nossa senhora, minha cabeça tá mil. Pensando 500 mil coisas, né? Sim. Agora, eu queria fazer a gente contou um pouco sobre as nossas histórias, né? Você vê que sempre está muito voltado ao que com que a gente trabalha, né? Agora, eu queria que em poucos minutos cada uma de vocês falassem sobre vocês sem mencionar nada sobre trabalho. Pode começar, então, para você. Em poucas palavras? Não, Pode ser poucas. Aqui ninguém fala pouca palavra, não. Você juntou a turma que ninguém fala pouco aqui, não. Bom, a Débora é uma mãe que eu amo ser mãe. Eu acho que, para mim, a minha família é o meu bem mais precioso, né? Eu acho que tudo que eu faço realmente é voltado, né, para eles e para o bem-estar, para poder proporcionar o bem-estar e o melhor dentro das nossas condições, porque eu falo muito com... Eu acho que eles entenderem também... eu acho que formar hoje filhos é difícil, né? No momento que... Né, no mundo de hoje... E tu poder conseguir ensinar os teus filhos, né, a ter uma educação e viver em princípios, eu acho que é fundamental. E eu acho que eu tô fazendo isso muito bem. Graças a Deus, o meu filho mais velho, ele faz arquitetura, a minha filha, né, estuda, tá na escola. E a gente falar da gente é muito difícil. Sou uma pessoa que sentiu muita culpa durante muito tempo. Toda mãe sente eu acho culpa. Eu acho que eu não conseguia me enxergar daqui a pouco com um potencial que eu tenho, que todas nós temos, e eu sempre me colocava abaixo dos outros e eu não podia ser melhor, eu não tinha daqui a pouco a condição de ser melhor. E não é por ser melhor, a gente tem um potencial, todas nós temos, e a gente tem que enxergar isso na gente, né? É o autoconhecimento que acho que só veio depois dos 40 para mim, é difícil encontrar. Sofreu muito, né? Tem aquela coisa com a ansiedade, já sofri muito com isso, e a corrida me ajudou muito. Acho que a questão da corrida como né? O cardio que a gente faz, que nos ativa, e toda semana eu corro, e se eu não correr, eu sinto que já não fica a mesma coisa.
eu sou, né, eu não sou de muito mimimi, eu não sou aquela amiga que fica passando a mão, mas eu tô sempre com o coração aberto e vou estar sempre disposta a ajudar todo mundo. É só me mandar um WhatsApp, vamos lá, vamos. Mas não fica esperando que eu mande um WhatsApp com um coraçãozinho do nada, que eu não vou mandar, não. Sou mais... eu já sou mais... Mas eu sou aquela pessoa que vai... Capricórnio, né? Vai mandar coraçãozinho pra quê? Outra coisa, não pede dinheiro também não, né? Não. Ganha o seu. Paga o seu, a gente pode fazer um negócio junto, mas... É uma parceirinha. Acho que é isso, gente. Um pouquinho da Débora. Vivian, nossa, a Vivian hoje é dividida em uma menina sonhadora e bagunceira, que gostava muito de se movimentar. Eu acho que é por isso que veio o Mentora do Movimento. Todos os piques que você possa imaginar, ela gostava. Taco, não sei se vocês conhecem. Adorava jogar taco na rua. Patins. E engravidar aos 16 não foi fácil, nunca é. Mas eu acho que foi mais fácil do que aos 38 da Liz. Só abre aspas. Mas depois de crescer, eu comecei a tentar buscar e entender quando que eu parei de me movimentar por prazer. Quando que calçar o meu patins e ir pra rua patinar virou uma obrigação. Que no caso não foi porque eu esqueci o patins, abandonei. E ter que ir para uma academia, né, fazer força. A gente sabe que fortalecer o corpo é importante, mas por que isso virou uma obrigação? Só uma obrigação. Por que eu não posso ter prazer também? Então, eu acho que eu fui buscando isso para trazer mais conexão para mim, uma reconexão com o meu corpo. E aí quem é mãe entende, porque a gente não é nada só estético, né? Mas a gente não se enxerga depois de uma maternidade. O corpo muda, a cabeça muda, os hormônios mudam, somos regidas por hormônios, então fica tudo uma loucura aqui dentro. E você se olhar no espelho e voltar a se enxergar, para mim, é algo que não... É meio batido, mas não tem preço. É muito forte você se olhar e falar, nossa, essa sou eu. A menina que sonhava com 15 anos, a adolescente e a mulher madura, se tornando uma pessoa só indo em busca do que ela quer. E aí tudo se mistura, né? A Vivian, quem é a Vivian, com o que a Vivian faz. Porque hoje eu faço o que eu faço por prazer, por amor e para ajudar outras mulheres a se encontrarem também. Trazendo essa... conexão com ela, essa reconexão com o corpo de uma forma mais leve, sem obrigação. Eu sou amiguinha do coração também não, tá? Mas eu sou empática, sou pisciana, tá? Sou boazinha. Pode mandar pode chorar que eu escuto, né? Vamos lá, bem, a Natália, né, é mãe, filha mais velha de 6 irmãos, então aí eu fui aqui, ajudou lá a cuidar dos pequenininhos, aqui trabalhou primeiro, aqui ajudou a gerir, né, também aí o alimento para casa, ajudou nas despesas. A gente perdeu nosso pai, eu tinha 14 para 15 anos, então... A minha festa estava sendo montada de 15 anos e aí, de repente, ele partiu, né? Foi inesperado. E aí eu tive que engolir o choro, assumir um papel que não era meu nessa época, de ser mãe também e pai, porque eu ajudei minha mãe, eu fiquei do lado dela ali, minha mãe era muito nova na época. E isso me fortaleceu muito, porque tem certas dificuldades que acontece para nos ensinar a ser resiliente, né? Então, hoje eu vejo assim a minha história de vida, de ter que, com 14 para 15 anos, deixar a escola para trabalhar, cuidar dos irmãos e ter que correr atrás depois para terminar os estudos, porque eu precisei fazer isso. Dos meus 17 para os 18 eu tive um start, eu falei, cara... Eu preciso estudar, preciso terminar meus estudos. E eu não quero essa mesma vida, porque eu venho de uma família muito simples. Meu pai era um homem provedor, então nossa família era toda cuidada por ele. Minha mãe foi uma mãe do lar,
Então, minha mãe não trabalhava, né? Não tinha renda. E aí, quando nós perdemos essa base, tudo acabou, né? Cara, tudo desmoronou. E aí, eu precisei deixar fluir o meu lado masculino, porque, né, nós mulheres, a gente tem esse lado também, né? E nós somos muito fortes. Nossa, gente, como eu fui forte. E hoje eu lembro, assim, às vezes eu lembro, né, de cada coisa que eu passei, que eu falei assim, caramba, como que eu consegui isso? Não sei. Mas sempre ali com muita fé, ligada, né, sempre com Deus, no meu espiritual, cuidando sempre de mim. E aí, com 17 para 18, eu tive esse start de, cara, eu já estava estudando para fazer cabelo, né, já estava me formando, consegui terminar o meu ensino médio na época, depois eu fui para a faculdade e logo após saí de casa, fui morar sozinha e continuei ajudando minha mãe, cuidar dos meus irmãos, mandava, né, dinheiro. E essa época eu morava no Espírito Santo, em Guarapari, não morava aqui, embora eu tenha nascido em São Gonçalo. Nós fomos morar no Espírito Santo, porque meu pai ele foi um dos participantes, né, de uma grande construção no estado na época. Ele trabalhava com obras e nós nos mudamos de estado por conta de trabalho também. Depois ele teve outras ofertas de trabalhos que foram golpes, e nós caímos em golpe também, né? Uma falsa oferta de trabalho, falsas promessas. E aí também meu pai passou por muitos desafios e com 7 filhos, você imagina, né? A gente fala que é complicado eu tenho 6 anos, que é uma bênção na minha vida. Então, assim, eu fico, gente, com 7 é mais complicado. E aí, quando a gente perdeu o meu pai, eu tive que assumir, né? Vestir a camisa e vambora, Natália. Minha mãe teve depressão pós-parto. E eu tive que engolir o choro e seguir em frente. E assim eu fui fazendo, trabalhando, ajudando, construindo a minha história. Só que para isso eu tive que sair de casa. Eu continuei mantendo a ajuda que eu precisava, né? Final de semana eu ia lá, mas mandava ajuda financeira. E precisei me afastar para estudar, focar no meu propósito de não ter a mesma história dos meus familiares, das minhas tias, ou da minha mãe, ou do meu pai. Então, assim, hoje na minha família, nós somos em 6 irmãos, né? Nós perdemos um irmão mais novo, nós perdemos. E aí, eu comecei a fazer diferença quebrando padrões. O padrão de escassez, o padrão de limitação. Eu não posso isso porque eu não tenho aqui. Não posso não posso ir num bom restaurante porque vão me olhar diferente, porque eu não sei me portar numa mesa. Isso já aconteceu comigo. Quando eu comecei lá atrás, É mais comum do que você imagina. Você acredita? Eu tinha 19 anos, eu fui para São Paulo fazer um curso em São Paulo, eu já era formada cabeleireira. E eu fiquei num hotel, eu fui pro hotel, não vou falar o nome, né? Vou fazer propaganda. Mas fiquei num bom hotel, na zona sul de São Paulo. E eu fui de propósito, porque eu falei, cara, eu preciso aprender isso. Estar no meio das pessoas, da sociedade. Porque eu sempre fui muito trancada em casa, trabalho em casa e ajudar minha mãe a cuidar dos irmãos. Então, precisava aprender como eu iria me portar na mesa, me comunicar com as pessoas. Eu tinha que sair daquela bolha, né? Porque parecia eu era aquela adolescente que ia pro shopping e ficava na porta das lojas tirando foto. Tirava foto nas lojas, tirava foto na árvore, parecia da roça, era assim. Porque era. E aí eu falei, cara, às vezes eu vejo isso ainda hoje, tá? Eu lembro de mim. Então, assim, eu fui para um bom restaurante em São Paulo, fui para um bom hotel, aí eu comecei a ver, cara, tipo, existe um mundo lindo lá fora que eu posso desbravar, tem coisas maravilhosas para eu conhecer, entende? Ali eu aprendi a comer um talharinho, não sabia segurar um talher. E aí, nesse dia foi marcante para mim, eu tinha 19 anos, e eu me senti envergonhada, né? Porque eu estava com uma amiga, e essa minha amiga do Sul, Ana Paula, lá do Sul também,
Ela tem um sotaque, assim, bem parecido com o seu, eu acho lindo, né? E aí eu falei, Ana, me ensina a comer, porque eu não sei. E daí tinha um pessoal, assim, um casal atrás, e o povo ria, sabe? Porque eu quero aprender. E foi ali, no restaurante. E daí eu fui me permitindo a viver essas experiências, a conhecer outros lugares que eu nunca tinha estado antes. E isso aguçou ainda mais o meu desejo de me permitir a viver isso que estava dentro de mim, sabe? De desejar o exponencial. Por que eu não posso desejar isso? Só porque eu vim de uma família pobre? Entende? E aí eu falei, cara, eu tô formada, agora eu quero a melhor academia do país, do mundo. E aí eu fui pra L'Oréal, depois eu fui pra Vela. E assim, né, eu continuei a minha trajetória trabalhando, ajudando a minha família e estudando. E aí eu caí, assim, do nada em casa, caí literalmente mesmo, tá? Porque eu passei mal de tanto trabalhar. Na época, foi em 2007, eu fiquei intoxicada por formol, porque naquela época a gente trabalhava com muita progressiva de formol. E aí, na época, eu tinha um noivo, ele me levou pro hospital, e aí eu fiquei intoxicada, enfim. Fui proibida de trabalhar com formol. Beleza, mas foi aí que eu comecei a ingressar na área da colorimetria, né? Que foi em 2008. E por causa disso, eu decidi também tirar um tempo pra mim. Você falou sobre corrida, você também, né? E aí eu comecei nessa época a fazer musculação, porque eu não fazia nada pra mim. Eu só trabalhava, saía do salão, ia pra casa. Quando eu recebia o salário, era pra pagar conta, ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos. E eu não me olhava, entende? Então eu não tinha tempo pra leitura. Depois eu comecei a ler livros e aí eu comecei a treinar. E aí eu comecei a fazer trilha, me conectar com a natureza. Então hoje, assim, quando eu estou no salão, eu dou o meu melhor para os meus clientes. Mas quando eu saio do salão, o que me traz de volta para mim é eu pegar, ir para um lugar, me conectar com a natureza, olhar o mato, passarinho, ir para praia, molhar meu pé na areia, ir para academia, treinar ou correr, porque eu gosto de correr também, tá? E você falou 30 minutos, já corri 12 km em 30 minutos. Adoro correr. Jesus, entende? Então, assim, hoje eu tenho, né, lá o estúdio, sou mãe. O que me faz relaxar no meu dia a dia é o treino, é ver a natureza e estar com vocês aqui conversando também é um momento de relaxamento para mim. E fora que a gente tá fazendo uma conexão incrível aqui. Vou deixar minha amiga falar agora, porque eu falo demais, né, gente? Pode continuar, por favor. Gente, isso é uma coisa que eu tenho história. Nossa. Bom, eu sou daqui de Niterói. Não pode falar de trabalho, não é isso? Então vamos focar. Não tentar, né? Vamos tentar, né? Como se a gente pudesse dissociar, né? Mas enfim, mas tudo bem, vamos lá. Eu sou daqui de Niterói, nasci em 1960. Ninguém aqui nem sabe, mas existia essa época, 1960. E com 23 anos, eu nunca pensei em... Eu quero casar e eu quero ter filho. Eu não tenho filhos. Nunca pensei nisso. Eu quero ser mãe. Eu quero viajar, eu quero ter minha casa. Eram meus 2 propósitos, assim, meta de vida, sabe aquela coisa? Com 23 anos, gente, isso é 1983. Maravilhoso. Quando você nasceu. Quando eu nasci também. 23 anos, eu falei, eu quero ir para a Inglaterra. Eu lembro, eu tinha feito faculdade de letras, eu sempre tive uma identificação muito grande com a Inglaterra e tal. E aí, eu fui de navio para a Inglaterra. Foram 15 dias de mar. Uau, você imagina 23? isso? Com 23 anos. Eu não teria essa coragem. Foi sozinha? Pois é, fui sozinha. Garota. E outra coisa, meus pais foram espetaculares, porque eles tinham um amigo que nessa época ele trabalhava na indústria naval. E ele falou assim, eu consigo uma vaga para Rosalie num navio. Só que não é navio de passageiro, eu consigo ela num navio de carga. Aí meu pai... Quando você falou que foi, eu imaginei um cruzeiro. Cruzeiro, né? Não. Aí eu falei, como é que a Rosalie... Ela falou, não, ela vai ficar no camarote do armador, tem um taifeiro, tem os
comandantes e tal. Vai ter mais, tem enfermeira, tem mais uma esposa de um oficial que está indo, ela vai ficar super protegida e tal. Ela vai saltar em Le Havre, na França, depois ela vai pegar um ferry e vai para Southampton, e de lá ela pega um ônibus para Londres. Uau. Fácil, né? Aí eu tinha nessa época uma amiga que tinha feito faculdade comigo, que estava morando em Londres, mandei uma carta. Cláudia, eu tô indo para Londres. Tô indo para Londres. Ela falou, venha, tô te esperando. Vem. Gente, mandei a carta para ela e recebi a carta dela. Venha. Né? No dia que eu saí, eu falei, olha, mandei uma outra carta, assim, a previsão é chegada dia tal. Ela falou assim, me encontra na Victoria Station em Londres, tal. Falei, tudo certo, né? Gente, foram quase 20 dias de mar, né? 16 dias de mar. Foi uma experiência espetacular. Eu via à noite, a gente ia pro Tijupá, né, uma parte de cima, assim. Então, aquele céu estrelado, sem nenhuma luz. Foi a primeira vez que eu vi a abóbada celeste, que é essa coisa de um lado ao outro, assim, sabe? Estrela cadente, a primeira que eu vi, você faz desejo. No final, ela estava pedindo lasanha na janta, porque era... Era uma coisa, foi uma experiência espetacular. Saltei em Le Havre, tinha lá um que me ajudou. Eu tinha de mala, porque você vai de navio, você não se preocupa com peso, certo? Só que eu esqueci que eu assaltado no navio depois, gente. Então vai carregando mala. Consegui e tal, cheguei. Quando eu cheguei na Victoria Station, eu falei, ué, cadê o negócio que a Cláudia falou que era para encontrar? Aí o rapaz falou assim, não, você está na Victoria Station de ônibus, é isso que você quer, que era o balcão da British Caledonian, que era uma empresa que tinha. É no outro, numa outra coisa, você vai ter que descer essa rua toda. Mala, falei de mala? Falei, né? Andando com aquelas malas. Gente, isso com 23 anos, gente. Morando, criado em Niterói. Em Londres, sozinha. Em 83. Em 83. Aí cheguei lá no negócio, cadê Cláudia? Nada de Cláudia chegar. Eu falei, gente, o que eu faço da minha vida aqui? Cláudia tinha telefone? Não tinha telefone, não tinha nada. Ela atrasou, ela chegou, tá, gente? Chegou, mas demorou e tal. Ali é que eu escrevi uma carta para meus pais dizendo que eu tinha chegado, porque eu também não tinha, né, avisado eles que eu tinha chegado, Fiquei na Inglaterra um tempo, depois voltei para Niterói. Quando eu voltei para Niterói, eu comecei a trabalhar como secretária, por causa do meu inglês, que era muito bom. Eu fui trabalhar como tradutora, já nessa área de secretariado, e aí eles abriram um escritório em Santos. Ele falou, Zeli, você quer ir para Santos, abrir o escritório lá, a parte administrativa? Eu falei, lógico, mas, claro. Aí meu pai veio e falou assim, minha filha, isso não está me falando do coração. Eu falei, não está falando do seu coração, porque isso não é bom profissionalmente, ou porque eu sou sua filha e você vai... Ele falou, não, porque você é minha filha mulher. Eu falei, então eu tô indo. Aí fui. Fui, porque não fosse bom profissionalmente, eu não ia, né? Aí fui, morei em Santos, foi maravilhoso, foi a primeira vez que eu morei sozinha. Depois voltei, aí continuei minha carreira, não sei o que, aos 40 anos. E aí vem uma coisa que eu não sou de levantar bandeira, nada disso, mas foi quando eu comecei o relacionamento que eu tô hoje há 21 anos com homoafetivo. Sou casada com a Mel há 21 anos, e 21 não, 22, que foi em 2003, né? 22 anos, que também foi uma virada e que todo mundo ficou assim, oi? Eu falei, e que bom que eu também me permiti isso, né? Deixei isso acontecer, porque, claro, eu tive vários namorados, mas eu sabia que, sabe aquela coisa, não é isso? E aí, quando eu a conheci e tal, foi que a gente resolveu. Eu tenho a minha casa, ela tem a casa dela no mesmo prédio. São modernas, em casa, sempre casamento em casas separadas. Eu moro no 19º, ela mora no 20º, no mesmo prédio. Fico um pouco na casa dela, fico um pouco na minha casa, porque eu falei assim, pro capricorniano, a gente sabe disso, a minha casa tem que ter. É meu apartamento, é minha casa. Eu com 40. Foi quando eu comprei meu primeiro apartamento. Então, assim, eu sempre fui muito focada nas minhas metas, nas coisas que eu queria fazer, nas coisas que eu me propunha fazer, muito determinada. E à frente do seu tempo, né? Você tem essa noção. Tem. Maravilhosa. Mas uma coisa que eu acho importante, que eu falo para todo mundo, quando as pessoas falam, Rosalie, mas como é que foi? Eu falei, gente, a primeira coisa é você ter
independência financeira. É a primeira independência. Sem ela, você não consegue nada. Porque eu tive pais espetaculares, maravilhosos. Mas se eles me falassem assim, então vai embora, fui. Porque eu já tinha meu dinheiro, eu já tinha minha casa. Inclusive, quando eu comprei meu apartamento, eu ainda não estava com a Mel. Já estava com a Mel? Já estava com a Mel. Eles falaram assim, mas por que você quer sair? Porque você está bem aqui em casa, a gente... Né, você tem toda uma segurança, não sei o quê. E eu virei para eles assim, eu quero sair enquanto vocês estão bem. Porque na hora que vocês ficarem idosos, eu não vou conseguir sair mais. As minhas outras 2 irmãs são casadas. Então, a que cuida é a que fica. Né? Uhum. E eu falei, não, porque não é isso que eu quero. Claro, cuidei dos 2. Mamãe morreu agora em fevereiro, com 92. Papai morreu já tem 20 anos. E... nós sempre fomos todos, as minhas 3 irmãs, quer dizer, nós 5 sempre fomos muito unidos, uma família muito feliz, assim, de harmonia. Não é uma família perfeita, não é uma família nada disso, mas é uma família muito amorosa, assim, de respeito, de amor, de carinho. Então, assim, eles foram pais espetaculares porque deixaram eu fazer todas essas coisa. Então, aí que eu falei para ele, eu quero sair enquanto vocês ainda estão bem. Aí meu pai falou, tá certo. Então, vai lá. Aí ele virou, na época não tinha esse boom imobiliário aqui em Niterói, e aí tinham 2 prédios lançando, um na Joaquim Távora, que é uma rua lá no final de Caraí, e o outro na Noronha Torrezão, bem perto do Lago do Marrom. E ele virou para mim, eu falei, eu queria o quê, gente? Caraí, né? Lógico, né? Eu falei, não, porque eles moravam ali em Caraí, eu queria ir em Caraí. E ele falou assim, Roseli, você não vai conseguir pagar esse prédio. Tipo assim, é você que vai pagar seu apartamento, né? E aí ele falou assim, compra o da Noronha Torrezão, quando você acabar de pagar, você vende e vem para Icaraí. Gente, foi exatamente o que eu fiz. Ele faleceu um pouco antes de eu acabar de pagar o apartamento. Eu acabei de pagar o apartamento. Eu falei, agora eu vou para Icaraí. Aí cheguei na imobiliária e falei, deixa eu explicar para você o que é Icaraí. Porque o nego vai lá para Rua Santa Rosa e fala assim, Jardim Icaraí. Eu falei, não, eu quero Icaraí. Mas eu quero de Praia de Icaraí até Mensá. E depois Miguel de Frias até Joaquim Távora. Aquilo ali que eu quero. Porque minha mãe morava nessa época já ali na Miguel de Frias, né? E eu queria estar próxima dela, porque papai já tinha morrido e tal. E aí eu consegui esse apartamento. E aí quando eu vendi o apartamento, eu não tinha o outro ainda. Aí na época minha avó era viva ainda. Olha só, minha avó morreu com quase 100 anos. Quer dizer, na verdade era 100 anos, que ela morreu em agosto, em setembro ela faria 100 anos. E ela tinha um apartamento grande, bom. Eu falei assim, eu vou vender meu apartamento, boto as coisas todas num guarda-móvel e vou morar na casa da minha avó, que era minha Dinda, morar na casa de Dindinha, até eu achar o meu apartamento. E foi o que eu fiz. Então, tudo meu foi sempre muito determinado. A mesma coisa, essa coisa do... tem que falar um pouquinho de trabalho. Né, gente? Não tem jeito. Não tem jeito. Tem jeito. Por que você pedir pra Capricórnio que não fale de trabalho, filho? O trabalho faz parte da gente, não é? Sim. O trabalho faz parte. Aí, quando eu... tô com você, me pediu que eu ia falar. Então, aí fui pro meu apartamento, fiz a minha vida lá. Quando eu me aposentei, de novo, eu falei, agora vai ser um ano sabático. Por quê? Eu digo que quando você trabalha no mundo corporativo, todos aqui já sabem disso, você entrega a sua vida lá, né? Entregou, tá aqui minha vida, obrigada, agradecida, né? E aí, eu digo que a gente tinha que enfiar a vida num final de semana. Então, no sábado, ou eu dormia, ou eu ia ver meus pais, ou eu ia pro mercado, ou eu ia para salão, ou eu saía. Você tinha que enfiar. Aquilo começou a me angustiar num nível muito alto. E eu tinha pessoas que trabalhavam lá comigo que se aposentavam e não iam embora. Elas ficavam lá, porque elas não se prepararam para a aposentadoria. Elas não viam nada para fazer. E principalmente os homens, eles têm uma dificuldade muito grande, porque a mulher ela tem uma gama de coisas que ela faz muito grande. O homem foca naquele trabalho. Aí se ele não vai ficar nada, ele vai fazer o quê? Vai fazer faxina? Não vai, né, gente? Então, o que acontece? Esses homens iam para lá. E eu falava, gente, não é possível, as pessoas não se preparam, eles não entendem. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, gente, eu quero sair, eu quero me aposentar cedo, porque eu quero viver. Eu não quero me aposentar e morrer.
aposentar com 70 anos, ter um infarto e morrer. Eu ainda quero viajar, eu quero fazer coisas. E dali veio essa coisa. Então, em 2018, que foi o primeiro ano que eu fiz 3 grandes viagens maravilhosas. Eu e a gente viajou, porque ela já tinha se aposentado também. Ela aposentou 6 meses antes de mim. Então, a gente fez 3 viagens lindas, maravilhosas. E aí, na volta, é que eu caí nesse negócio. Aí, voltei a trabalhar, gente. Corporativo é engraçado, né? Porque eu também fiquei 11 anos, né, nessa mesma empresa e eu olhava e tinha gente 30, 35, 40. Gente, não quero ficar todo esse tempo aqui, de segunda a sexta. Não, e outra coisa, e uma coisa que é complicada quando a gente vai pro trabalho e tal, é que a mulher, quando ela foi pro mercado de trabalho, ela se espelhou no masculino. E aí o que ela falou? Olha, chegou em casa e falou assim, olha, eu vou trabalhar, mas você fica tranquilo porque nada aqui em casa vai mudar. Vou continuar dando conta de tudo. Chegou no trabalho e falou, olha, eu sou casada, tenho 2 filhos, mas você não se preocupa porque a casa não vai atrapalhar. Gente, essa conta não fecha. Não fecha, não tem como fechar. Sabe como fecha? Dá conta de tudo menos dela. Menos dela quando consegue, quando fica viva, quando ainda tem ainda um pouco de sanidade mental, porque a mulher, ela começou a se espelhar no homem que tem uma outra postura com relação a tudo. O emocional dele é outro. A vitalidade dele, né? O vital dele é completamente diferente. Então, quando você bota, a mulher resolveu entrar no mundo corporativo como o masculino, em vez dela entrar como o feminino, que é o que ela é. Então, ela tenta seguir aquele padrão masculino, que é um nível de testosterona de trabalho altíssimo, focado, só que o cara, quando chega em casa, ele tem uma outra postura muito diferente da dela. Então, a mulher, nisso, ela se desmantelou. E hoje eu vejo mulheres, baseadas nessa minha experiência da mesa e tal, que estão retomando as funções de cuidar da casa e ser prazeroso com isso e não ter vergonha disso, de gostar de cuidar dos filhos, porque teve uma época que você não podia falar isso não, gente. Ser obrigação e não ter vergonha. Não ter vergonha, porque teve uma época que você falasse. Você não podia ser do lar. Você não podia ser do lado, Deus me livre guarda. Você é o quê, burra? Não sabe trabalhar? O que é? Né? Você tem problema? Você não tem... Qual é o seu defeito, filha? Que você, né? Então, quando eu às vezes elas vêm conversar comigo, Rosali, o que você acha disso? Eu falo, a única coisa que eu acho que tem que existir é a preocupação, e aí Capricórnio, é preocupação financeira. Porque às vezes teve uma que virou para mim e falou assim, isso nas consultorias, né, gente? Que eu faço consultoria de minha aposta, o negócio vira sei lá o quê, né? Aí uma vez falou assim, Rosali, mas o meu marido não vai se separar de mim. Eu falei, minha filha, eu não tô falando de separação, seu marido vai morrer. Seu marido pode ficar aleijado, seu marido pode ficar doente. Da pandemia, quem é que cuidou da sua casa? As pessoas perdem emprego. As pessoas só pensam assim, vai separar. E aí, não, tem milhares de outras coisas que podem acontecer na sua vida e que você vai virar e falar assim, putz, e agora? Como o caso dela. A mãe com os filhos, o pai, ela teve que pegar a rédea do negócio, né? E assim acontece com muitas mulheres que deixam tudo a cargo dele, só pensando, não, ele nunca vai separar, mas não é isso. Outras coisas podem acontecer. Então, a independência financeira, ou uma reserva, ou você saber fazer alguma coisa, porque na hora que o negócio apertar, então é para lá que eu vou correr, isso é importante. Mas eu acho muito bacana esse resgate que muitas mulheres estão fazendo de tomar conta da vida, de fazer o que é prazeroso para ela, o que ela entende ser importante, o que ela entende ser complementador para ela, o que ela entende fazer sentido na vida dela. Porque trabalhar é muito bom, mas cuidar do que você ama, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos é muito importante. É por isso que a mulher fica tão dividida quando ela vai pro mercado. Não, a culpa a mulher já nasce com ela, né? E é por ela, né, Rosali? Porque é aquela história assim, será que ela tá se comparando com a outra que tá no mercado de trabalho? Sempre. Tem mulher que vai ser perfeita e muito boa no profissional e a outra que vai ser ótima dona de casa. Exatamente, cada uma com a sua virtude. Cada uma com sua virtude, com suas características, suas qualidades. A Rosali fica quieta porque você fala. Ai, tô adorando. Gente, nossa, ficou perfeito. Agora, pra gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês
em 30 segundos. Aí vocês Eita. dois... Olha só, vocês dois Fica por último. olhassem para aquela câmera ali Ixi. e vocês dois olhassem para aquela câmera ali. Por quê? Eu quero que vocês deixem uma mensagem para uma mulher que está pensando em desistir. Não, filho, eu acabei de acabar. Eu preciso pegar fôlego. Não, preciso pegar fôlego. Entenda que você consegue, você é forte e é capaz de superar os obstáculos. Agarre as oportunidades ou crie as oportunidades que você vai chegar lá. Forte você já é. Seja corajosa e teimosa. Isso vai fazer a diferença para você chegar lá. Vai. Cri, 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 cri. Tire um tempo para você. Se ame, crie um momento de conexão consigo mesma, faça uma introspecção e pense, né, o que te levou a chegar até onde você está hoje, qual o sentido da sua vida, o que te motiva para você continuar em frente e se agarre nisso, porque você tem força sim, você consegue, você é forte e não desista. Primeiro, entenda quem você é. Entenda o que você quer, o que te faz feliz. Não crie perspectivas e crie objetivos baseados no que o outro é feliz. Entenda o que você gosta e o que te faz feliz. E principalmente saiba que a sorte é a junção da preparação com a oportunidade. Então se prepare. Se é aquilo que você quer, estude, vá lá, porque na hora que chegar a oportunidade você vai estar pronta e que a sorte te encontre trabalhando. Gente, que eu gostaria de deixar registrado aqui que eu peço para a Rosalie me adotar, por favor. Por favor, eu queria que você me adote. Então, gente, muito obrigado, tá? O diretor aqui, ele vai dar o feedback depois, logo quando finalizar, porque ele já imaginou já o que eu imaginei. Foi dos 12 episódios, foi um episódio muito bom. Que bom. Muito, muito bom mesmo. Agradeço e, gente, fiquem ligados. Sigam elas no Instagram. Sigam ela em todas as redes sociais também. E valeu!